Será que a nossa saúde depende das bactérias que habitam o nosso organismo? Vamos esclarecer? Eu sou Valdir Leal, terapeuta quântico integrativo. Vou mostrar a vocês como as bactérias atuam no nosso metabolismo. Veja bem, já se discutiu há mais ou menos uma década a quantidade de bactérias que habitavam o nosso organismo. Alguém escreveu até um livro, 10% Humanos. Nesse livro constava a informação de que nossas células constituíam apenas 10% do nosso organismo. 90% era composto de bactérias. Nem toda verdade é irrefutável. Isso era uma tese. Toda tese está vulnerável a antíteses e sínteses, até que se torne uma lei. Bom, foi descoberto recentemente que nós temos em torno de 37 trilhões de células no corpo humano e mais ou menos em torno de 40 trilhões de micro-organismos. A relação quase de 1 para 1. As células ainda continuam em número inferior. Esses micro-organismos não são apenas bactérias, são também vírus, fungos, que são elementos menores que nossas células, bactérias, vírus e fungos. Ainda tem micro-organismos como protozoários, parasitas, vermes. Estes são maiores que nossas células. No entanto, todos esses micro-organismos fazem parte do nosso microbioma, que são vidas em escala diminuta, que vivem em simbiose com o nosso corpo. Eles precisam de nós e nós precisamos desses micro-organismos para que eles possam funcionar o nosso metabolismo. Aí perguntamos, por que essa dependência? O Criador é sabido. Nesse universo há várias dimensões. Nós estamos habitando na terceira dimensão, na crosta do planeta Terra. Mas temos que conviver com as dimensões superiores e inferiores. Nós podemos vislumbrar um macro-universo que fica acima de nós, os astros, estrelas, planetas, galáxias. Aquela dimensão nós podemos ver à noite, nós podemos sentir, por exemplo, a luz do sol. É a fonte que vem de fora, é a luz que nos ilumina e nos alimenta. Aí eu pergunto, e as bactérias fazem o quê? As bactérias são o lumen, nosso microcosmos. Nós precisamos tanto das bactérias, dos micro-organismos, como dos elementos do macrocosmo, como o sol. Mas, afinal de contas, o que fazem as bactérias no nosso organismo? Simples. Antigamente se pensava que bactérias eram apenas elementos nocivos à nossa vida. Na verdade, elas estão como nossas hóspedes para promover a síntese dos nutrientes no nosso organismo. As bactérias são encarregadas de fazer a fermentação lá no intestino grosso das fibras e de outros nutrientes que nós ingerimos para gerar substâncias que promovem a eficiência do metabolismo. Por exemplo, o ácido butírico, que é gerado pelas bactérias boas, conhecidas também como salutogênicas, que geram saúde. As bactérias boas, quando se proliferam, o nosso metabolismo entra em equilíbrio, o nosso intestino se regozija, porque é lá no intestino onde são gerados os hormônios do bem. Por exemplo, a serotonina, que é o hormônio que nos deixa mais tranquilos, o hormônio que gera a melatonina, que nos faz dormir e fazer um check-up geral no nosso corpo, uma ressonância biomagnética enquanto dormimos. Se não tiver bactérias boas que possam promover uma boa fermentação desses ácidos graxos cadeia curta, gerando o ácido butírico, não tem serotonina para promover o nosso bem-estar emocional. Se não temos serotonina, não podemos dormir. Vamos estar eternamente em estado de alerta, com ansiedade ou depressão. Vejam bem a necessidade que nós temos de alimentar esse nosso plantel microbiótico. Nós temos a obrigação de manter a nossa microbiota saudável. Sabe de que elas se alimentam preferencialmente? De fibras. Elas se alimentam e dão de resposta para a gente, dão de troco, dão de retorno, os ácidos graxos de cadeia curta, para que possam promover o nosso metabolismo. Mas nós não somos diligentes às vezes. Nós matamos a nossa microbiota, até pela própria ignorância da verdade. Quando nós temos, por exemplo, um desarranjo no estômago, um desequilíbrio da acidez do estômago, o estômago tem que ter ácido clorídrico
para degradar as proteínas. E quando não tem ácido clorídrico presente, porque nós falhamos na nutrição, a digestão é mais demorada, começa a fermentar. Daí vem o refluxo gastroesofágico, que muita gente chama de azia. O que é que o cidadão faz? Toma um comprimido ou remédio para neutralizar a acidez do estômago, torná-lo alcalino. Aí toma um comprimido à base de prazol, terminado em prazol, tem vários. Esses comprimidos têm a função de desativar a bomba de prótons. O que é próton? Próton é uma partícula do átomo. O átomo se divide em prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na sua eletrosfera, em torno do núcleo. O elétron nos dá energia, nos dá coisa boa, células saudáveis. Os prótons, eles tiram a eletricidade das nossas células. Logo, ele torna o ambiente ácido. Se existe acidez, as proteínas são degradadas e passadas, transformadas em peptídeos e aminoácidos lá para o intestino. E lá, as bactérias do bem fazem a festa, degradam direitinho se a proteína for devidamente quebrada. Mas, se é devido à acidez no estômago, há uma grande fermentação e as proteínas passam em grandes pedaços para o intestino, macromoléculas. Mesmo assim, o pâncreas ainda joga uma enzima chamada protease, que tenta digerir alguma coisa da proteína que passou pelo estômago. Mas ela tem pouca ação. Então são recrutadas as bactérias do mal, que têm essa função de degradar as proteínas que não foram sintetizadas corretamente lá no estômago. Então as bactérias têm essa função. Mesmo as patogênicas, aquelas que geram doença, elas estão ali para fazer um trabalho sujo que nós não fizemos na degradação com a acidez do estômago. Ou não deixamos acontecer a acidez do estômago, porque não geramos o ácido clorídrico, a pepsina e outros elementos degradantes das proteínas. Então, passando pedaços mal degradados, nós vamos aumentar o plantel das bactérias patogênicas, nocivas. Quando elas aumentam, existe um desequilíbrio na microbiota, ou seja, uma disbiose intestinal. É quando acontece o aumento das bactérias, como já falei em outros vídeos, putrescina, cadaverina, que vem de cadáver, carne dada aos vermes. Então a situação fica periclitante, porque as bactérias nocivas não sabem como gerar ácidos benéficos para o nosso metabolismo. Portanto, se faz necessário que nós tenhamos uma alimentação saudável, rica em fibras e outros nutrientes, para que possamos manter a nossa microbiota intestinal em eubiose ou simbiose, no equilíbrio perfeito. A gente sabe que tem muita gente com a bactéria H. pylori instalada no estômago. Por que ela se instala no estômago? A bactéria tem que estar lá no intestino. Ela tem o nome de Helicobacter pylori porque ela fica no piloro do estômago, uma válvula que tem na saída do estômago para o duodeno. Ela se instala ali esperando qualquer alcalinização no antro do estômago, na saída do estômago. Então, quando a gente toma esses prazóis, que não acidificam o estômago devidamente, a Helicobacter pylori migra para o estômago e chega lá e cria seu próprio ambiente, que ela gera uma substância chamada urease, que ela se alcaliniza o ambiente onde ela está vivendo. Ela se agrega às células parietais do estômago e começam a corroer. Daí vem as úlceras. E a gente não sabe por quê. Simplesmente porque não soubemos manter o equilíbrio da nossa microbiota, das bactérias boas e as más, lá no nosso intestino. Então vamos comer mais frutas, mais verduras, mais alimentos naturais, para que esses alimentos possam alimentar as bactérias salutogênicas, as bactérias boas, e suprimir as bactérias patogênicas para o ambiente da reserva, onde elas deveriam ficar. E assim nós podemos manter uma saúde de ferro, à prova de qualquer enfermidade. Tudo com base numa boa alimentação. Bom, pessoal, se a informação é importante, compartilhe este vídeo. Dê um joinha para que o YouTube possa encaminhá-lo para outras pessoas. E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. O canal Valdir Leal agradece a atenção de vocês. Um forte abraço.